Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Estamos na Semana da Epifania, quarta-feira, dia 6 de janeiro. A primeira leitura, retirada da primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 11 a 18. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado em nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança o temor para fora, pois o temor implica castigo. E aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor. Responderemos com o Salmo 71 a esta leitura da primeira carta de João. O refrão é: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhes seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. O evangelho proposto hoje pela liturgia para nossa reflexão é o de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu. Não tenhas medo.
Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a palavra de hoje guarda, já desde a primeira leitura, uma interessante distinção entre a curiosidade, até presente no mundo grego, em torno de ver a Deus, de decifrar a Deus, de definir Deus, e a experiência dele como aquele que está no meio de nós, na prática, na vivência do amor. A primeira carta de João deixa isso muito claro na primeira leitura, dizendo que ninguém jamais viu a Deus, então descartando esta possibilidade de que a experiência de Deus fosse simplesmente uma oferta para saciar a curiosidade humana acerca de quem seja Ele, mas a experiência de Deus se dá, sobretudo, quando entendemos que Deus permanece conosco e o experimentamos na prática do amor. Lá no versículo 17 da primeira leitura, assim diz São João: nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, se tivermos confiança nele, no amor dele, na certeza de que somos amados e que o amor deve circular entre nós como forte experiência de Deus no amor que experimentamos e vivemos em suas diversas formas em todas as nossas relações humanas e na experiência de vida. O interessante é que o Evangelho ele fala exatamente da conclusão e da transição para uma outra cena de Jesus com os discípulos. A conclusão da primeira cena, que é a cena da multiplicação dos pães, e o início de uma segunda cena, que é o andar de Jesus sobre as águas. Alguns detalhes são bastante interessantes. Primeiro, o fato de que Jesus prefere permanecer para despedir as multidões e deixa que os discípulos ou ordena que eles avancem com o barco. Jesus fica um pouco ali com as multidões. Entendo que, de alguma forma, por mais que a gente possa mediar uma experiência de Jesus ou do amor dele, todo mundo tem direito a essa experiência de intimidade, de tal forma, de tal maneira que ela se dê sem a mediação dos discípulos que foram lá distribuindo os pães e, de alguma forma, multiplicando o amor de Deus em forma de cuidado para aquela multidão faminta que seguia Jesus. Mas há um momento em que Jesus deseja oferecer da sua comunhão e da sua intimidade e permanece ali com as multidões que foram saciadas. Dois níveis distintos de experiência de amor, um é o amor mediado, que é igualmente amor, e outra o amor dado, oferecido na intimidade com o nosso Deus. São duas experiências de um mesmo amor que são essenciais para a nossa caminhada de fé. Na verdade, os discípulos, como sugere o final do texto, ainda não tinham entendido muito bem o que consistiu a multiplicação dos pães. O texto diz, segundo Marcos, que o coração deles estava endurecido. Penso que Jesus tinha se dado conta disso, da incompreensão dos discípulos acerca do que havia acontecido e do sentido da multiplicação dos pães. Quando Jesus ordena que os discípulos avancem mar adentro, o vento é contrário,
Os discípulos estão remando, 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 mas encontrando resistência e tendo dificuldade para avançar, cansados de remar contra um vento ou contra uma maré que impede de ir à frente o barco deles. Penso que associado ao tema da experiência do amor e da nossa missão de sermos instrumentos na construção desse amor, do amor que permanece em nós quando circula entre nós, que essa cena descreve em muitos momentos a nossa própria experiência de caminhada, de apostolado, de luta para viver essa certeza de que Deus permanece em nós através da oferta que fazemos do amor dele. Em muitas situações a gente se sente cansado por de alguma forma experimentar que o vento é contrário e a maré é contrária ao sentido que nós queremos dar ao nosso barco, até mesmo sobre a ordem do nosso Deus. Jesus ordenou aos discípulos que eles avançassem, mas a maré era contrária e o vento também. É preciso avançar, mesmo quando em alguns momentos a gente se dá conta disso, de que rema contra a maré. Jesus então vai ao encontro deles, passa na frente deles, eles ficam assustados e Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhas medo. E segundo esse texto de Marcos, as coisas terminam mais ou menos por aí, não há nenhum outro comentário, questionamento. É uma experiência feita pelos discípulos de Jesus, que ofereceu a experiência às multidões nesse caráter íntimo e pessoal, e também ofereceu aos seus discípulos, eles que há pouco tinham sido instrumentos de oferta desta mesma experiência, agora fazem a experiência do amor de Deus que é ali oferecido por Jesus na intimidade, na proximidade. Penso que há uma relação muito interessante entre essa dupla experiência do amor, tanto para as multidões quanto para os discípulos, um amor que as multidões recebem através da multiplicação dos pães, mas dada a distribuição dos discípulos, um amor que vai chegando em forma de cuidado, mediado por cada um dos discípulos que participam da multiplicação dos pães, ou seja, os discípulos distribuem bênção. A bênção oferecida por Jesus é partilhada e a experiência do amor que permanece, do permanecer de Jesus entre eles, porque o amor circula em forma de cuidado e está ali. Mas num dado momento, Jesus percebe que aqueles que se colocaram como instrumentos agora precisam eles também fazer essa experiência, e depois de oferecer ali à beira, à margem, uma experiência mais íntima às multidões, sem a mediação dos discípulos, de si, deste amor que é fonte, o amor que nos revelou humanamente que Deus é amor na morte e morte de cruz. Agora esse amor é ofertado aos discípulos dentro da barca e diante do caminhar de Jesus sobre as águas. Sugiro a todos que ao longo deste dia essa dupla experiência faça parte de nossa vida. Um amor que chega até nós mediado, um amor que chega através de nós mediado e um amor que nos vem desse contato íntimo e pessoal com o nosso Deus. Um dia abençoado para todos.